Olá, estamos dando início a mais um Ideias para o Tempo de Cantar. E o hino a ser ensinado hoje é Oração de uma Criança. Para as crianças menores, você irá ensinar o hino como se fosse uma conversa, algo bem natural. Então, como ensinar o hino, Oração de uma Criança para crianças menores? Você irá fazer com que a letra seja uma conversa e use gestos que as crianças já conhecem. Para a primeira frase, meu Pai Celeste, estás mesmo aí? Você irá fazer uma expressão facial de interrogação e ao mesmo tempo apontando para o céu. Meu Pai Celeste, estás mesmo aí? A frase ouves e atendes da criança a oração, vocês irão dizer para que elas coloquem a mão, uma das mãos atrás da orelha e ouves e atendes da criança a oração. Na frase, alguém me disse que é longe o céu. Neste momento, vocês irão dizer para que as crianças estiquem os braços bem alto para fazer a referência de que o céu é bem distante. Na frase, mas sinto-te perto quando oro a ti, serão dois gestos. Mas sinto-te perto, então a criança irá abraçar a si mesma, mas sinto-te perto quando oro a ti. Então elas irão abraçar a si mesmas, cruzar os braços ou fazer esses gestos de oração e depois apontar para o céu. Na frase, meu Pai Celeste, relembra onde estou, o que Jesus a seus discípulos falou. Nestas frases, as crianças irão fazer esses gestos de que está lembrando ou relembrando de alguma coisa e o que Jesus a seus discípulos falou. As criancinhas, deixai vir a mim. Neste momento, as crianças irão fazer o gesto de chamar alguém. E por último, Pai, nessa prece eu me achego a ti. Neste momento, as crianças irão cruzar os braços ou juntar as mãos na posição de oração. Agora a segunda estrofe. Vamos lá. Para a segunda estrofe, é uma resposta às perguntas da primeira estrofe. Então, neste momento, na frase, sim, perto está, as crianças irão fazer o gesto de legal, sim, e perto está, abraça a si mesma. E na frase, sim, ele te ouve. Na frase, pois é teu pai, as crianças irão apontar para o céu. Na frase, e muito te ama, as crianças irão abrir os braços para simbolizar muito e depois abraçar a si mesmas. Na frase, com terno amor, as crianças irão juntar as mãos e pôr assim, encostar no rosto para simbolizar ternura. Então, ficará com terno amor. Na frase, ama as crianças, vocês irão pedir para que elas façam o símbolo do coração com as mãos. Na última frase, pois delas é o reino do céu, você irá apontar para as crianças ao redor, abrir os braços para os lados, como se estivesse mostrando um grande tesouro.
Depois, vocês irão levantar os braços em círculo acima da cabeça com indicativo de coroa ou um arco. E depois vocês irão olhar para cima. Uma dica importante: as crianças maiores de 8 a 11 anos conseguem ler, mas as crianças de 5 a 7 anos, elas precisam de símbolos, de imagens para poder visualizar a letra do hino. Então, vou deixar aqui no link da descrição os símbolos, imagens para ser usado com crianças de 5 a 7 anos. Para essas imagens, vocês podem trabalhar de duas formas. Primeira forma é colá-las em um cartaz e a segunda forma é colocar essas imagens em palitos de picolé. Toda vez que na primeira estrofe aparecer uma pergunta, vocês irão levantar o símbolo de interrogação. Para a frase ouves e atendes, vocês irão mostrar para as crianças a imagem de um ouvido e em seguida a imagem de uma boca, para simbolizar que Deus ouve e atende às orações. Na frase que diz é longe o céu, vocês irão mostrar para as crianças a imagem de um céu. E na frase sinto-te perto, vocês irão mostrar a imagem de um abraço ou de alguém abraçando uma criança. Para os demais símbolos, vocês poderão acessar o link de acesso na descrição do vídeo. Para tornar o ensino do hino algo mais dinâmico, vocês podem trabalhar com a seguinte atividade: a do telefone de lata. Vocês irão explicar para as crianças que Deus ouve as orações mesmo estando no céu. Então, vocês irão levar 2 copos conectados com um barbante e irá pedir para que uma criança segure o copo de um lado, telefone de barbante, e fale Pai Celeste, enquanto uma outra criança está do outro lado ouvindo. E fará a seguinte explicação, que a oração é como esse fio, como se fosse um fio invisível. Mesmo que o céu pareça longe, a conexão é direta e é real. Já para as crianças de 8 a 11 anos, antes de iniciar o ensino do hino, vocês irão pedir para que elas abram a Bíblia em Mateus 19:14, na parte que fala em deixai vir a mim os pequeninos ou as criancinhas. Escolha a criança para ler essa escritura e depois faça uma pergunta, como: por que Jesus queria que as crianças fossem até ele? E relacione a resposta das crianças com o hino, pois delas é o reino do céu. Então, a partir da leitura da escritura, e dessa pergunta, vocês irão iniciar o ensino do hino. Uma dica visual para trabalhar a segunda estrofe para as crianças de 8 a 11 anos, já que é uma estrofe curta e também uma estrofe doce e meiga, que descreve uma ternura, vocês irão usar corações de resposta. Como assim? Vocês irão escrever em corações grandes,
uma cartolina as palavras ouve, ama e perto. Então, à medida que as crianças cantam, sim, perto está, sim, ele te ouve, muito te ama. Então, 3 crianças diferentes irão levantar os corações com as palavras ouve, ama e perto. Outra dica super importante para trabalhar o hino é o cartaz Janelas da Alma. Então você irá fazer um cartaz à frente dele para se referir à primeira estrofe. Nele vai conter a imagem de uma criança orando e ao redor dela, da criança orando, nuvens com perguntas escritas. E cada nuvem de perguntas da primeira estrofe terá uma dobradura, certo? Você irá fazer a nuvem, aqui irá escrever a pergunta e terá a dobradura. Quando a criança canta a segunda estrofe, você ou uma criança vira a dobradura. Então, atrás da nuvem cinza da pergunta ouves, aparece um sol brilhante escrito a palavra sim. Atrás da nuvem é longe, aparece a imagem de Jesus abraçando uma criança com a frase perto está. Essa é uma maneira bem dinâmica de trabalhar o hino com elas. Para as crianças que já sabem ler, as frases curtas ajudam a fixar a doutrina e a letra do hino. Então, vocês podem escrever essas frases em tiras de papel, cartão ou diretamente nas imagens, tá-las em algum suporte para fixar como se fosse um fantoche. Agora preste atenção para as sugestões de frases curtas e poderosas para criar as ilustrações. Um exemplo de frase curta é a seguinte: Pai Celeste, estás aí? Para essa frase teremos a imagem de uma criança orando. Para a outra frase, tu ouves a minha oração? Na imagem do ouvido ou da criança a ouvir. Para a frase, o céu é longe, teremos a imagem do céu distante. Para a outra frase, sinto-te perto de mim, a imagem do coração perto da criança. Na frase, deixai vir a mim os pequeninos ou as criancinhas, teremos a imagem de Jesus com as crianças. Agora para frases referentes à segunda estrofe, teremos a frase sim, ele está perto, na imagem de Jesus ou das mãos protetoras. Na frase ele te ouve sempre, teremos a imagem do sol ou de um sinal de visto. Na frase Deus te ama muito, teremos uma imagem de um coração grande para simbolizar o amor de Deus.
E na frase, o reino do céu é teu, teremos a imagem de crianças unidas para simbolizar a união e que o reino do céu é delas. Lembrando que essas frases são frases curtas que irão servir de gatilho para o ensino do hino. Outra forma bem dinâmica de trabalhar o ensino, a aprendizagem do hino para crianças maiores, na faixa etária de 8 a 11 anos, é a atividade Encontra a Resposta. Como assim? Você irá espalhar as frases da segunda estrofe pelo quadro de forma desordenada. Depois de cantarem a primeira estrofe, você irá pedir a um leitor, ou seja, a uma criança designada como leitora, para ir ao quadro e encontrar a frase que responde à pergunta que acabaram de cantar. Um exemplo. A frase: ouves e atendes da criança a oração? Ao cantar esta frase, o aluno, a criança designada como leitora, irá procurar no quadro a frase para a resposta, ou seja, sim, ele te ouve. Então, ao mesmo tempo que as crianças começam a cantar a primeira estrofe e em seguida a outra criança irá encontrar a resposta para aquela frase, elas estão trabalhando as duas estrofes ao mesmo tempo e vendo a correlação entre elas, para depois vocês cantarem o hino completo. Algo muito importante para você, líder de música, é se atentar ao conteúdo da aula do Vem Segue-me durante a semana e ver qual hino se relaciona com a aula que as crianças terão no domingo. Então, por hoje é só. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até mais.